Deixa eu voltar a conversar agora com o psicólogo Eudes Nascimento. Como apimentar a relação? Esse é o assunto de hoje aqui no Papo de Quinta. E Eudes, vou trazer aqui os questionamentos da turma no nosso WhatsApp. Tá? Algumas perguntas semelhantes, a gente faz uma triagem aqui para trazer e contemplar todo mundo. Nossa telespectadora pediu para não se identificar e ela trouxe esse questionamento aqui. Ô Bruna, e quando a mulher é fogosa e o homem é devagar? O que fazer? Eu gosto muito de carinho, mas meu marido não gosta. E aí, Eudes, nesse caso, o que é que pode fazer? Até porque quando a gente fala sobre relacionamento, sobre atividade sexual, muitas vezes a gente acha que o homem é que tem mais apetite e a mulher é um pouquinho mais devagar, que já é o contrário, né? Como é que fica essa situação para ajudar essa nossa telespectadora? Essa questão, Bruno, é muito relativo, né? Quem tem mais apetite sexual da relação, se é o homem ou a mulher, isso é muito relativo. É importante observar aí se sempre foi dessa forma ou é algo que está surgindo agora. E outra coisa importante também é se o parceiro tem consciência disso. Entendi. Então a gente parte desse princípio, né? Como a telespectadora colocou, mas será que o parceiro dele tem consciência disso? Então quais serão os motivos? Entendi. Então, para compreender, é primeiro tornar o sujeito consciente, o parceiro consciente disso, e a partir daí ver aonde é que está, vamos dizer assim, essa diferença, né? O que pode estar acontecendo. Pode ser alguma questão que ela não tem o conhecimento que pode estar acontecendo, ou pode ser até mesmo o próprio perfil da personalidade dele. Sim, se for Então, sempre é assim, algo- não tem muito o que, né? Algo que tem que ser trabalhado. É bom você expor isso, né, de alguma forma. Sim. Tem alguma fórmula também para essa conversa acontecer de forma leve, para não soar até como cobrança, né? E às vezes até fica um pouco pior, né? Essa pressão em cima ali do marido, do homem, enfim. Tem alguma maneira de conversar sobre esse assunto de uma forma mais tranquila? De certa forma, Bruno, eu acredito que os sinais já tenham sido dados. Sim. Porque acaba existindo um descontentamento, né? Então, de várias formas, ela já pode ter demonstrado essa insatisfação, mas também ele pode não ter compreendido. Entendi. Então, trabalhar nessa relação uma necessidade que ela tem que não está sendo suprida. Então, é como ela convive com essa diferença. Aí é uma questão de aceitação ou não. Certo. Para isso, o princípio parte do diálogo, da compreensão. Não da aceitação, mas de se compreender o que está acontecendo de fato. Muito bem. Mais uma dúvida aqui no nosso WhatsApp. É uma telespectadora que também pediu para não ser identificada, tem 36 anos de idade, foi mãe há 4 anos e logo depois do parto, a via foi cesárea, ela passou por uma depressão pós-parto. A libido foi diminuindo. Atualmente ela considera que está abaixo de 0, vontade nenhuma. E aí ela pergunta a Eudes se isso é normal acontecer e qual profissional ela precisa procurar para mudar essa situação. Não, a gente não diria que é normal. Né? Porque a partir do momento que ela percebe isso como um comprometimento ou um prejuízo na vida dela, no caso na relação sexual, já percebe-se então que não é normal, Sim. porque ela mesma já identificou. Né? O interessante aí seria entrar no processo terapêutico justamente para identificar se existe alguma relação de fato com a gestação ou com o parto ou que pode ter desencadeado. Né? Então, o que a gente percebe aí a princípio, pela fala dela, pelo discurso, é que existe o desejo, mas ao mesmo tempo exige uma inibição. Entendi. Sim. Então, é a partir de que momento surgiu essa inibição? Então, é ela trabalhar esses fatores para identificar e poder ativar, retrazer novamente a libido. Né? Muitas vezes as pessoas trazem o conceito, eu vou fazer coisas que eu fazia antes, que eu vivenciava antes. Entendi. Mas isso não funciona muito bem, porque nós não somos as mesmas pessoas de antes. Então, o que me desperta prazer hoje, necessariamente não é que me despertava prazer há 1 ano, há 3 anos, há 5 anos atrás. Verdade. Por isso o casal tem que estar sempre nesse processo de descoberta, né? Nesse processo de maturação sexual. Muito bem. Mais uma dúvida. Olha aqui, essa chegou ao limite extremo, viu? A nossa telespectadora disse que decidiu não ter mais nada com o esposo, Eudes, porque ela percebeu que ele só quer se satisfazer. É um problema também, né? Dentro aí desse contexto da relação, é o extremo esse?
É uma escolha, né? Foi uma decisão que ela tomou. A questão é como ela convive com essa posição. Ou seja, a gente lida aí com, vamos dizer, com dois prejuízos. Existe o prejuízo dela ter esse sentimento diante da relação com o esposo e existe o prejuízo de não ter relação. Talvez ela esteja trabalhando aí aquilo que causa menos prejuízo para ela. Escolhendo o difícil, né? Escolhendo o que seja menos, para ela seja menos difícil, mas não é o ideal, não é o saudável. Porque hoje pode estar conseguindo, mas chega um determinado tempo que não vai conseguir. Eu digo não se manter dessa forma, mas os níveis de estresse e de tensão que vai trazendo para o relacionamento. Sim. Porque isso acaba gerando uma frustração, essa frustração acaba desencadeando uma tensão, onde o alívio da tensão vem através do prazer. Não necessariamente o prazer sexual, mas de todos os prazeres dentro de um relacionamento. Então, não é que isso vai afetar o relacionamento. Na verdade, o relacionamento já está afetado. Sim, a partir do momento que ela não sente prazer. Verdade. Olha aí, várias reflexões e aprendizados também, né? Para a gente fechar aqui o hall de perguntas, porque foram muitas. A Kellen, de Campina Grande, pergunta se existe relação entre ser diabético e não ter desejo sexual. Às vezes, para ela, tanto faz nesse caso, né? E aí, Eudes, pode ter uma relação aí hormonal, fisiológica, já que ela tem esse diagnóstico? Sim, afeta. Não só a diabetes, como outras comorbidades, elas afetam diretamente na libido. Isso não quer dizer que tira a libido, na verdade afeta. Então, por exemplo, pessoas que apresentam um quadro de diabetes devem buscar manter justamente uma qualidade de vida saudável. Sim. Alimentação, atividade física e a medicação corretamente. Sim. Então, existe um impacto, mas é algo que pode ser corrigido, se tratando na libido. E a gente falou especificamente da diabetes, mas não só a diabetes, como qualquer outra comorbidade. Então, para eu ter uma vida sexual saudável, eu preciso ter hábitos e uma vida pessoal saudável. Sim. De alimentação, de atividade física, porque isso reflete diretamente na libido. Entendi. A gente muitas vezes quer uma solução imediata, né? Praticamente um pozinho mágico ali. Mas a gente vai passar para vocês algumas telinhas com dicas práticas. Eu vi que muita gente se identificou, né? E mandou mensagem para a gente aqui através do WhatsApp do Mulher Demais. Vamos fazer um passo a passo para você já começar a exercitar hoje? Vamos nessa? Coloca aí a primeira tela para a gente ver. Invista no autocuidado. A gente está falando aqui sobre relação a dois, mas o autocuidado também é muito importante nesse processo, né, Eudes? Sim, claro. Bruna, o nosso estado emocional, ele reflete diretamente nas nossas relações. Sim. Não só necessariamente no relacionamento amoroso, mas a forma que eu me sinto com relação a mim mesmo reflete diretamente nas minhas relações. Se eu não estou bem, consequentemente, meu relacionamento não vai estar bem. Exato. Com relação ao meu estado físico, de alimentação, atividade física, sono regular, se eu não tenho uma vida saudável, consequentemente, o meu relacionamento não vai ser um relacionamento saudável. Saudável, tudo interligado, Tudo né? está relacionado. Mais uma telinha aí pra gente ver. Experimente coisas novas, surpreenda. Isso aí, diante da rotina, precisa mesmo de exercício, né? Eu disse praticar, né? Não dá para ficar também sempre naquela mesma rotina, na mesmice. Sair um pouquinho disso também vale a pena, né? Bruna, nós devemos. Na verdade, nós somos seres mutáveis. Estamos em constante evolução, em constante maturação. Só que muitas vezes nós resistimos a essa mudança. Temos a ideia de que é isso que me faz bem. Não é isso que faz, é que está fazendo, porque amanhã pode necessariamente não fazer. Então, se surpreender, se abrir a coisas novas, é se conhecer. Então, nós estamos constantemente nos autoconhecendo. E eu falo nos reconhecendo, me referindo também ao relacionamento. Sem dúvida. Dentro do relacionamento, nós estamos constantemente nos conhecemos. Estamos nesse processo de mudança, de coisas novas. Exato. E essas boas surpresas também, né? Vamos para mais uma telinha? Vamos aí, entender um pouco mais sobre esse caminho. Exercite o carinho fora da cama. O Eudes já falou isso pra gente também. Não pode ser somente aquele fogo ali na hora. É algo construído, né? Com o passar dos dias,
e em todas as horas do dia também tá valendo. Vamos para a próxima? Saia da zona de conforto, tem muito a ver com a questão das coisas novas, Sim. né? Da novidade. Às vezes a gente acha que está no confortável e não tá, né? Só colocou ali uma zona mesmo e na verdade nem é tão confortável assim, né, Eudes? Às vezes se acha que não é necessário ou adota como comum. Esse é um dos grandes problemas. O relacionamento não está bem ou não está satisfatório, mas alguma das pessoas ou o próprio casal acaba tomando aquilo por comum. Sim. É porque já faz tanto tempo de relacionamento, é porque já passamos por muita coisa, aos níveis de estresse. E a zona de conforto, né, o que a gente coloca como comodidade, Bruna, é a aceitação de uma condição que não está satisfatória. Que não é legal, exatamente. Mas que, mesmo de forma inconsciente ou não percebida pelo casal, afeta diretamente ou está afetando o relacionamento. Aí fica ali naquela margem dos 56% dos casais insatisfeitos, né? Vamos para a próxima tela aí, para a gente finalizar o nosso papo de quinta. Explore fantasias. Eu vi até alguns comentários aqui do pessoal falando sobre essa questão de fantasia, que pode ser a fantasia mesmo, que a gente vê aí uma roupa diferente, enfim, mas explorar a própria imaginação, a criatividade, está valendo também, né, Eudes? Sim, e essa é interessante, Bruna, que essa é uma prática que é vista pela humanidade desde que temos conhecimento. Desde os povos egípcios, eles já utilizavam fantasias. Então, essa é uma forma também de explorar tanto o imaginário como as fantasias na questão da excitação da libido, do prazer sexual, de fugir de um cenário cotidiano ou de um contexto social onde tudo é permitido nas fantasias, né? Porque as fantasias é algo que é inerente e existe em todo ser humano, mas vivemos em um contexto social onde muitas fantasias, algumas práticas, elas são inibidas, Sim. ou seja, não são bem vistas ou não são permitidas. É aí onde vem aquele ditado popular, né, que diz que entre quatro paredes é possível tudo. Então, parte desse princípio que é uma relação de confiança, então a relação de dualidade onde se é permitido vivenciar essas fantasias que não seriam comum ou bem vistas em um contexto social, mas que, no entanto, muitas vezes é algo instintivo e natural da condição humana. Olha aí, muitos aprendizados, né? Vou deixar aqui o Instagram do psicólogo Eudes Nascimento, @psicólogo_Eudes. Obrigada pela participação, Obrigado, viu? Até a próxima. Muito bom o nosso papo. Até a Obrigado próxima, pelo viu? convite. Boa Obrigado, quinta-feira. pessoal. Valeu.